Estimados amigos, camaradas, uma saudação a todos vós e permitam que estenda essa saudação a todo o povo de Arraiolos, dizer que é bom estar de volta aqui a esta terra de Abril, a esta terra democrática que sempre, mas sempre, em todos os momentos, correspondeu a esses grandes objetivos da luta pela democracia, pela liberdade, pelo direito de quem trabalha. E por isso mesmo, esta nossa profunda satisfação por estarmos aqui neste breve encontro para falar das eleições para o Parlamento Europeu. O outro Jerónimo já aqui colocou a necessidade de perceber a importância destas eleições distantes, aparentemente distantes que estão, portanto, das preocupações centrais dos trabalhadores e do povo português. Mas a verdade é que, como aqui foi dito, a União Europeia cada vez determina mais o nosso presente e futuro. Determina mais pela imposição, por medidas que correspondem aos interesses do capital financeiro, do diretório das grandes potências que manda na União Europeia, com prejuízos para países como Portugal. E por isso a eleição de deputados para o Parlamento Europeu é uma questão importante. Importa, no entanto, saber o que é que vão para lá fazer. Se fica tão longe, se fica tão distante, se existem lá os mandões, então o que é que vamos para lá fazer? E essa pergunta deve ser feita a todos aqueles que se candidatam para que o povo perceba quais são os objetivos reais desta importante batalha. Se quer saber se vamos eleger deputados para aceitarem as imposições, os ditames desses poderosos, desse diretório do capital financeiro, ou se vamos eleger deputados para defender, em primeiro lugar, os interesses dos trabalhadores, do povo e de Portugal. Esta é uma questão central que se coloca. Saber se o nosso povo tem direito a decidir do seu devir coletivo. Se tem direito a escolher o seu caminho que quer para o seu país. Ou se nos limitamos a dizer amém àqueles que mandam nessa mesma União Europeia. E por isso, com a experiência dolorosa de um passado recente, em que, com a intervenção da Troika estrangeira, acompanhada da Troika nacional, levaram a que os portugueses passassem 4 anos, com o governo anterior, 4 anos a ferro e fogo, de massacrar direitos, rendimentos, de cortes, de congelamentos, de retrocessos que tão dolorosamente foram para tantos, para milhares, para centenas de milhares de portuguesas e de portugueses. Não queremos esse regresso das troicas, mas também temos que impedir que se volte a instalar no nosso país essa política de terra queimada, essa política de retrocesso que foi desencadeada pelo governo anterior com a bênção e o apoio da União Europeia e das suas instâncias. Por isso, esta escolha entre o deputado que vai lá para estar, para obedecer, ou se vamos ter lá deputados que defendam, de facto, o interesse nacional. A CDU faz esta opção. A CDU claramente coloca isto. Os nossos deputados a eleger vão para lá para defender os interesses de Portugal em primeiro lugar. E PSD, PS e CDS não podem afirmar isto, tendo em conta os seus compromissos com estas políticas europeias de retrocesso e de injustiça. E por isso, esta CDU faz falta também no Parlamento Europeu. Como tem feito tanta falta, mesmo no plano nacional, particularmente nesta nova fase da vida política nacional, nestes 3 anos e meio que passaram. A CDU, nesta fase que vivemos, partiu por uma batalha muito importante, que era tentar lutar para repor rendimentos e direitos, para repor salários, para repor mais justiça fiscal, para atender tantas reformas e às pensões, procurar valorizar o trabalho e os trabalhadores. E dizer-vos, camaradas e amigos,
que valeu a pena travarmos esta batalha. O PS tinha um problema, que era ser um governo minoritário. Portanto, logo, não tinha as mãos livres para fazer o que entendesse. Precisava da nossa intervenção, precisava das nossas propostas. E quantas vezes, vocês nem imaginam, camaradas e amigos, quantas vezes, contra a vontade do próprio governo do PS, foram aprovadas medidas importantíssimas. Num conjunto desses avanços, dessas conquistas, nós sublinhamos, por exemplo, a valorização dos salários, o fim da sobretaxa, o descongelamento das carreiras, o aumento extraordinário das pensões e das reformas, em que, durante estes 3 anos, aumentaram 30 euros. Com a questão do reforço do abono de família, com a gratuitidade dos manuais escolares, que aliviaram a vida às famílias, designadamente tendo em conta até ao 12º ano a gratuitidade dos manuais escolares. A redução do horário de trabalho, a reposição dos feriados roubados durante o consulado do governo PSD-CDS. Um conjunto de medidas que têm, de facto, de ser valorizadas. São insuficientes, é verdade. São limitadas. Precisamos de avançar mais. Esta é a nossa ideia e o nosso posicionamento. Mas, naturalmente, precisamos de ganhar mais força. Força nesta batalha eleitoral que aí vem e, consequentemente, na batalha seguinte, que são as eleições para a Assembleia da República a realizar em outubro. E é com este sentimento de que, valorizando o que foi alcançado, mas reconhecendo que há muitos problemas por resolver, que aqui estamos com esta ideia. Avançar é preciso, retroceder, andar para trás é que não. Mas, na atual situação, assistimos a um golpe de rins do Partido Socialista que, a propósito da questão dos professores, resolveu ameaçar com a sua demissão. É evidente que é um posicionamento de calculismo eleitoral, mas um Partido Socialista que considera que é tempo de alterar este estado de coisas e procurar conseguir que não precisasse de ninguém e ficar com as mãos livres para proceder àquilo que hoje não tem condições de o fazer. Porque o Partido Socialista não mudou. O que mudaram foi as circunstâncias e a correlação de forças na Assembleia da República. É um governo minoritário. É um governo que está condicionado e, por isso mesmo, quer libertar-se daqueles que, como a CDU, intervêm, persistem, teimam, se quisermos, para que os portugueses tenham uma vida melhor, para que o trabalho seja valorizado, para que um reformado ou pensionista consiga ter mais alguma perspectiva em relação ao seu futuro. E, por isso mesmo, faz esta encenação em torno desta questão dos professores e dizer, camaradas, que aquilo que os professores tanto estão a lutar não é por um direito novo, é apenas para repor aquilo que lhes é devido. E numa disponibilidade de diálogo e de negociação por muitos anos. 5, 6, 7 anos, procurar corresponder a esse objetivo. Ora, nós, em termos da Assembleia da República, conseguiu-se dar passos adiante nessa matéria e há um texto que pode significar, portanto, a concretização desse objetivo faseado. Mas o Partido Socialista não quer resolver o problema. Vem com argumentos, camaradas e amigos, inaceitáveis. Porque pode dizer, portanto, o que quiser, mas tentar pôr trabalhadores contra trabalhadores. Lembremos-nos, há 4 anos atrás, quantas vezes Passos Coelho não usava esse argumento para pôr, portanto, em confronto os mais jovens com os mais velhos, os que tinham vínculo precário com aqueles que tinham vínculo efetivo, os desempregados e os empregados, aqueles que só tinham, enfim, o rendimento mínimo sem alternativa e aqueles que não o tinham, procurando explorar estas contradições, cavando egoísmos, divisões. Fez o mesmo em relação aos professores. Com um argumento que dizia, não pode ser porque isto discrimina outros.
que isto não é sustentável em termos de situação económica do país. Oh, camaradas e amigos, então não é que há pouco tempo o governo, só porque a banca, só porque o novo banco precisava de se libertar do lixo que os banqueiros tinham provocado com a sua política desastrosa, não dispôs o governo logo de quase 1.000 milhões de euros para acudir aos banqueiros? Teve algum problema em avalizar rapidamente e ver o impacto que isso tem nas contas públicas? A somar aos 17.000 milhões que durante estes anos têm sido dados aos banqueiros, ao grande capital, às PPPs? Pois, camaradas e amigos, 2 pesos e 2 medidas. Quando se trata de repor direitos, aqui de El Rei, porque a economia não aguenta. Mas quando se trata de dar tudo aos banqueiros, aí está, mãos rotas para os amigos, com todas as consequências que isso tem na nossa própria economia. E por isso é que nós vimos o PSD e o CDS, depois daquele anúncio do Partido Socialista, a recuarem e a rasgarem o que tinham acordado uns dias antes e dizer que isto só vai se forem aceites esta e aquela medida que, na prática, só para referirmos 2 propostas deles, é que no período para aí de 50 anos é que seria o tempo de recuperação dos professores das suas carreiras. E outra que era a troco de abrir, portanto, um processo que alterasse o estatuto da carreira docente, ou seja, a liquidação da carreira dos professores. Estas são as grandes propostas, os grandes recuos do PSD. Por nós, mantemos a nossa posição que corresponde melhor, portanto, aos interesses que estão em causa, designadamente dos professores. Temos que continuar, portanto, esta luta. E não venha o governo usar este argumento, este alibi, para esconder do povo português aquilo que pretende de facto, que é uma maioria absoluta para fazer o que bem entende, para levar a que muitos avanços conhecessem retrocessos. Por isso a importância também do reforço da CDU. A força mais consequente, a força que se bateu em condições, mas por vezes muito difíceis. Os camaradas nem imaginam, portanto, o que foi aquele diálogo, aquelas conversas, enfim, que estabelecemos com o governo do PS, onde a primeira resposta era sempre não. Particularmente, sei lá, no aumento extraordinário das pensões e das reformas, lembro-me agora, mas outras em que o não era sempre a primeira palavra. Mas se há coisa que é conhecido em relação aos comunistas e aos nossos aliados, é que nós não desistimos à primeira. E foi isso que levou a estes avanços. Chegados aqui, qual é a grande questão que se coloca? Andar para a frente ou voltar para trás? É isso que está em causa, que tem a ver com a vida de quem trabalha ou quem trabalhou. Andar para a frente ou andar para trás não é uma questão pequena. E por isso, nestas eleições para o Parlamento Europeu, este era o grande sinal, que o povo português quer andar para a frente, votando na CDU, reforçando as nossas posições no Parlamento Europeu e travando a batalha das legislativas. E é com este sentimento de confiança que aqui estamos, como resultante, aliás, das grandes comemorações do 1º de Maio, em que ficou claro que o caminho deve ser de avanços, deve ser de avançar, valorizando os salários, designadamente o salário mínimo nacional. Aí estão, tanto assim que a CGTP avançou com a proposta de 850 euros aqui de El Rei, que isto é irrealista e inaceitável. Pois é sempre irrealista para quem trabalha. Mas quando aparecem aí estatísticas demonstrando que os mais poderosos estão mais poderosos, que os ricos estão mais ricos e que os trabalhadores apenas tiveram uma pequena parte desse progresso, toda a gente diz, aqui de El Rei que existem desigualdades sociais no nosso país. Eles combatem-se com a valorização dos salários. Mesmo em relação aos reformados. Sem valorização dos salários, sem salários melhores, não há reformas dignas, não há reformas decentes. É aqui que se começa, durante a fase do regime contributivo, é aqui que se começa a valorizar o futuro das próprias pensões e das reformas. E é esta a disposição que temos, é isto que garantimos ao povo português, porque
o nosso primeiro e principal compromisso nunca foi com o governo do PS. O nosso primeiro e principal compromisso foi com os trabalhadores e com o povo português. E é assim que queremos estar. É assim que sabemos estar na vida política nacional. Numa perspectiva de que estes deputados europeus vão para lá, não vão para ser beneficiários. Não vão ser nem prejudicados, nem beneficiados em relação à sua situação atual. Seja operário, seja engenheiro, seja biólogo, seja qual profissão for, é preciso que se respeite este princípio. Mas não vão para lá para passar umas férias douradas ou estar numa gaiola dourada do Parlamento Europeu. Aqui estamos com... Porque, de facto, não são todos iguais. Não são todos iguais. Nós, portanto, que estamos na política em que procuramos resgatar o que ela tem de mais nobre, que é defender os interesses dos trabalhadores e do povo, assim nos mantemos desde o princípio até ao fim. E é com este sentimento que vale a pena votar na CDU. Vale a pena votar em gente séria. Gente que trabalhou, como os nossos 3 deputados trabalharam no Parlamento Europeu durante estes anos, em que foram os que mais trabalharam, mais perguntaram, mais questionaram. Pois, então, reconheçamos este mérito e no dia 26 de maio disponibilizamos o nosso voto, porque terem um voto na mão é uma questão importantíssima, porque são vocês que decidem o vosso voto. Podem usá-lo para reforçar esta perspectiva de esperança e de confiança que existe, que é possível realizar. Não deixem aos outros aquilo que é a vossa responsabilidade. E a vossa responsabilidade é um voto. É a opção para que contribuamos também pelo voto para uma vida melhor num país mais desenvolvido e de progresso. Camaradas e amigos, falei da reposição de muitos rendimentos e direitos. Não referi um que eu considero importantíssimo, que foi, há 3 anos e meio, nós começamos a repor uma questão fundamental, que foi a esperança. A esperança que parecia perdida. A esperança que parecia perdida tendo em conta os estragos que o PSD e o CDS fizeram durante o seu mandato. Pois recuperámos a esperança. Repusemos a esperança. Há que repor também a confiança de que é possível uma vida melhor, num país soberano, num país mais desenvolvido, num país com mais justiça social, com mais emprego, com mais produção nacional. Um país onde seja bom viver, um país que acabe com a sangria da imigração de tantos jovens que não encontram aqui no nosso país possibilidade real para as suas vidas e para o futuro das suas vidas. Então, camaradas e amigos, vocês agarrem no vosso voto e digam, vai valer a pena votar assim, votar na CDU. Viva a CDU!